Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes de entrar no vídeo de hoje eu preciso avisar você que a minha parceirona, a Insider, acabou de abrir o portal da Black Friday. Sim, cara, a Black Friday foi antecipada e os melhores preços do ano já estão lá no site deles. E aqui vai o plot twist, certo? Não é nenhuma armadilha do submundo, é o momento perfeito para você investir de forma inteligente em peças que realmente fazem diferença no seu dia a dia. Porque convenhamos, né? O verdadeiro horror nessa época de Halloween não é um fantasma embaixo do armário, é aquela camiseta que esquenta, que amassa, fede, te deixa com o visual de quem acabou de acordar de um pesadelo. Então chegou a hora de você garantir as suas tech shirts, como essa aqui que eu tô usando, com o melhor preço do ano. Eu já expliquei isso pra você, né? A tech shirt é feita com tecido tecnológico, que regula a temperatura, desamassa sozinha no corpo e tem a tecnologia anti-odor, ou seja, nada da essência de Satã contaminando ali a atmosfera ao seu redor no final do dia. E já que a Insider antecipou a Black Friday, você pode garantir a sua tech shirt, como essa aqui que eu tô usando agora, com até 50% off, somando as promoções do site com o meu cupom Gustavo Cunha, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e que já aplica 15% direto no seu carrinho. Velho, 50% off é muita economia. Mas atenção, meu chapa, porque os estoques são limitados e, diferentemente ali dos fantasmas, lobisomens e vampiros dos filmes de terror, quando acaba, acabou mesmo, certo? Sem spin-off, sem parte 2, então não vacila, gafanhoto. Entra no link aqui embaixo na descrição do vídeo, garante suas peças inteligentes, porque o Halloween do desconforto acabou e o roteiro de agora em diante é Smartwear Better Living, com até 50% off. Valeu pela parceria, Insider. Muito bem, agora é hora de falar sobre o episódio final da segunda temporada de Gen V, um episódio explosivo, com certeza, mas que poderia ter entregado um pouco mais do que ele entregou. Bom, esse episódio parte diretamente do final daquele flashback do episódio 1, né, dessa segunda temporada, em que o Thomas Godolkin, no ano do Senhor de 1967, desmaia em meio a um laboratório em chamas, né, depois que os colegas dele se injetam ali com uma versão não refinada do composto V, que agora nós sabemos que se chamava V1. O V1 é basicamente o mesmo soro que a Stormfront e o Soldier Boy usaram, né? E ele não apenas dá grandes poderes e nenhuma responsabilidade, aparentemente, mas também faz com que o usuário não envelheça. Então não admira que esses cientistas, né, estivessem ali com o pé que é um leque para injetar esse veneno azul na própria corrente sanguínea. É por isso que quando a Marie restaura o Thomas Godolkin, ele assume a forma que ele tinha lá em 1967. Provavelmente, cara, alguma coisa na fórmula que esses caras estavam ali aplicando tenha sido trocada, né? E os cientistas estavam ali tão certos e arrogantes sobre a criação deles que resolveram usar o soro antes dos testes finais. Isso levou ao surgimento de todos aqueles poderes horrorosos, né, que causaram o acidente no laboratório. E num ato de desespero, o próprio Godolkin injetou em si mesmo o V1. Aliás, V1 é uma referência da série a uma arma extremamente sombria da Alemanha nazista. A V1 era uma bomba voadora desenvolvida pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente foi um dos primeiros mísseis de cruzeiro realmente operacionais. A bomba era programada para voar a uma certa distância e então mergulhar explodindo ali ao atingir o solo, né? Essa bomba tinha velocidade de mais ou menos 580 km por hora e um alcance de até 240 km. E como o V1 lá da Segunda Guerra, esse V1 da série é uma verdadeira bomba. Cai no seu organismo e você não sabe o que esperar. Parece até aqueles X que eu mando vir de vez em quando aqui em Canoas. Enfim, voltando à série, o que é mais interessante é o fato de que nós podemos ver a pele do Godolkin começar a mudar antes das chamas envolverem o corpo dele, né, com os mesmos efeitos que aparecem quando ele usa ali os seus poderes em excesso aqui no presente. A série deixa claro que sempre que ele abusa dos poderes, o corpo dele vai ficando mais cheio dessas bolhas, né, que até lembram bolhas de queimadura e talvez tenham o mesmo efeito doloroso. Dessa forma, é interessante imaginar o quanto do estado do corpo desse cara, quando nós fomos apresentados a ele pela primeira vez, é resultado do fogo no laboratório, né? E quanto é resultado do uso ininterrupto desses poderes para controlar os hospedeiros, né? Como Doug, à distância, por décadas, né? Se ele não usasse esses hospedeiros, será que o corpo dele não poderia ter ficado um pouco menos ferido? Vai saber. Essa revelação sobre a natureza dos poderes do Thomas adiciona uma camada a mais de interesse dele pela Marie, né? Afinal de contas, além de curar ele dos ferimentos do incêndio de 67, ela poderia seguir curando ele dos ferimentos daqui pra frente, sempre que ele usasse os poderes além da conta, né, pra alcançar ali os seus objetivos nefastos. Ah, Thomas, seu velho cão de caça. Ou isso, ele vai ter que gastar muito dinheiro com Caladril depois de cada aula de agora em diante. Nós descobrimos que a escolha do Doug como hospedeiro não foi acidental, afinal de contas, o Godolkin precisava de alguém invisível, né, alguém que ninguém ia procurar se desaparecesse, e o Doug, coitado, era o candidato perfeito, um homem comum,
irmão, sem laços familiares, sem ninguém que sentisse a falta dele. A ironia aqui é que o Thomas, né, um eugenista obcecado ali pela superioridade dos supers, acabou passando 3 décadas habitando o corpo do tipo de pessoa que ele mais desprezava na Terra, né? Um Zé Ninguém, um humano. A cena em que o Doug reconta ali as experiências dele como um receptáculo é de partir o coração, né, cara? O cara tava consciente o tempo todo, aprisionado no próprio corpo, um espectador impotente vendo a vida dele sendo usada pra machucar outras pessoas. Além disso, depois que o Godolkin deixou de usar o cara como marionete, o Doug passou a sentir todos os ferimentos, né, os efeitos de todas as lutas que ele teve até o momento. Lembra muito o que acontecia em Supernatural, né, que também era do Eric Kripke, o showrunner de Gen V, enquanto um demônio estava ali no corpo de uma pessoa, essa pessoa era quase imortal, sobrevivia a tiros, facadas e coisas assim, mas quando o demônio era exorcizado, a pessoa voltava a sentir todos os ferimentos e na maioria das vezes morria. E o alívio que a gente sente com o personagem finalmente sendo libertado é arrancado de nós, né, de forma brutal, quando o Black Noir atravessa o Doug com uma espada de samurai. Nessa série, que é cheia de momentos feitos para serem chocantes, essa morte é o momento mais chocante, né, porque nós, de certa forma, nos apegamos ao Doug / Cypher, né, ele foi um excelente vilão enquanto ele era um vilão, e agora ele finalmente tinha a vida dele de volta, e nós ficamos felizes por ele, até o momento em que o aço atravessa a carne do coitado e ele se transforma num imenso churrasquinho de gato. O George R.R. Martin costuma dizer, né, que pra fazer uma boa história, você não pode ter pena dos seus personagens. E é exatamente isso o que acontece nesse momento, né? Nós sentimos essa morte porque nós nos importamos com esse personagem, né? Porque ele foi muito bem construído e a última missão dele na narrativa é nos entregar esse derradeiro momento de choque. Então, Doug, meu caro, você cumpriu o que se espera de um bom personagem. O que eu confesso que eu não achei da Marie, né? Ela passa até o último segundo negando a própria natureza, né? A superioridade clara que ela tem em relação aos outros, né, enchendo o saco com aquela autopiedade toda, mesmo com o cara dizendo que ela é de fato mais forte do que qualquer um, o cara que criou ela, ou pelo menos viu o cara que criou ela trabalhando, né? Ela fica ali com esse mimimi, aceita logo, mulher, que coisa mais chata. Falsa humildade não é atitude de uma pessoa inteligente, certo? Eu volto a dizer que em termos de protagonistas, né, dos heróis ali, quem mais me chamou a atenção nessa temporada foram a Emma, né, extremamente carismática, a Kate e o Polaridade, né? É claro que isso é uma questão pessoal, mas eu não consegui me conectar com o Sam, nem com a Marie, nem com a Jordan nessa temporada, e no geral, entre todos os personagens da série, né, no todo, pra mim, essa temporada foi toda ela do Cypher. Como nós descobrimos nessa temporada também, o vilão tava mancomunado ali com a irmã Sábia, né, que acabou se apaixonando por ele em algum momento dessa relação de vantagem mútua estabelecida entre os dois, e faz sentido que a mulher mais inteligente do mundo tenha se apaixonado pela mente do Godolkin, independentemente do corpo dele. Infelizmente, de uma forma meio irônica, a pessoa mais inteligente do mundo também se tornou cega pelo amor. Foi ela quem orquestrou a contratação do Cypher como reitor, manipulou a Luz Estrela, vazando informações sobre o projeto Odessa e facilitou o retorno da Marie a Godolkin. O plano, porém, visava um objetivo maior, né? A tal fase 2, que envolvia pesadamente o Capitão Pátria. A fase 1 do plano da Sábia já tinha sido concluída na 4ª temporada de The Boys, né? Quando ela orquestrou ali a ascensão do Capitão Pátria ao poder, recrutando a Firecracker para alimentar a tensão entre os apoiadores do Capitão e os Luz Estrelistas, conduzindo uma guerra midiática para destruir a imagem da Luz Estrela e liberando filmagens do presidente Singer ordenando um ataque contra a Victoria Newman, né? Isso permitiu que o aliado do Capitão Pátria, o presidente da Câmara Calhoun, se tornasse presidente e declarasse lei marcial sob liderança do bom capitão. A fase 2 do plano da Sábia, que permanece um mistério, deveria envolver o Godolkin e o Capitão Pátria de alguma forma, mas a gente não sabe como. No entanto, né, o que a Sábia não previu foi a arrogância do seu peguete, né, o egocentrismo do Godolkin, a obsessão de separar o joio do trigo, né, de provar a superioridade. Tudo isso levou o cara a um movimento totalmente desnecessário, né, movido pela arrogância, pelo narcisismo. Ele não conseguiu resistir à tentação de dar mais uma aula, de provar para todo mundo que ele era superior a todos aqueles estudantes chinelões. O grande lance é que o Godolkin fez uma provocação direta ao Capitão Pátria, né, aparecendo daquela maneira, se apresentando pro mundo sem se apresentar primeiro pro líder do set, e isso colocou a Sábia numa posição delicada demais, né, quando o telefone da Sábia tocou ali era o Capitão Pátria, cara, já deu pra ver que a cobra ia fumar pro lado dela, a menos que ela eliminasse aquele problema. Eu confesso pra você que eu até pensei que o bom capitão fosse dar as caras novamente, mas o pessoal da série já tinha feito isso no episódio final da temporada passada, né, então eu não tive muita esperança também. Mas, no final das contas, o Cypher se
bicho é tão louco que tá disposto a arrebentar todo o corpo dele mais uma vez, só pra alcançar o ideal no qual ele acredita. Seria até admirável se não fosse totalmente biruta, né? Eu teria cortado a cabeça dele no primeiro momento em que ele ficou vulnerável ali na série, com o toque da Harper. Lembre-se do que o Thanos disse pro Thor em Guerra Infinita: você deveria ter mirado na cabeça. Sério que ninguém nessa sala assistiu Guerra Infinita? A coitada da Sábia acaba percebendo que o Namor é um otário, desperdiçou tudo que eles tinham construído juntos, e aquela cena com Polaridade é reveladora nesse sentido, né? Ela questiona por que alguém se submeteria à dor de potencialmente perder um ente querido, né? Como Polaridade perdeu a esposa dele, depois o filho. É uma reflexão sobre a própria situação dela, né? Ela, uma pessoa que se isolou de emoções humanas normais devido à inteligência superior, finalmente encontrou alguém com quem se conectar só pra acabar tendo o coração partido como qualquer pessoa de QI médio teria. Nesse momento, então, ela tá se perguntando, usando uma lógica vulcana, obviamente, por que alguém escolheria amar outras pessoas se a eventual perda dessas pessoas provoca tanta dor no final? Assim, essa decisão de sutilmente facilitar a fuga do Polaridade, né, deixando ali a porta da cela entreaberta, é uma forma de corrigir esse erro, né? De agora em diante, o coração da Sábia vai estar fechado para balanço. Aliás, uma coisa interessante de notar nessa cena é que a cela do Polaridade é toda construída com concreto, vidro ultra reforçado e o que parece ser uma porta de algum tipo de PVC reforçado, né? Isso, é claro, é uma referência à prisão de plástico e vidro do Magneto em X-Men 2, que evitava, né, que o vilão usasse ali os seus poderes de magnetismo para fugir. O plano talvez fosse prender o Polaridade e interrogar o cara para saber se existiam mais conspiradores, né? Mas a Sábia mudou a jogada depois que o Godolkin roeu a corda. A batalha no seminário de Godolkin é um espetáculo de horror no mais puro estilo de The Boys. O prazer sádico do Godolkin, né, ao forçar ali os alunos a dançarem após o massacre inicial, é uma demonstração de como esse cara é ainda mais monstruoso que o próprio Capitão Pátria. Ele inflige sofrimento a esses alunos, mesmo eles sendo supers, a raça que ele, em teoria, deveria estar protegendo, e essa doideira só é interrompida pela chegada dos Guardiões de Godolkin. E como o intuito do Thomas é criar o seu próprio grupo de estudantes superpoderosos, os G-Men dos quadrinhos, né, que são uma referência aos X-Men do Charles Xavier, me parece muito apropriado que num determinado momento, né, durante essa luta dos estudantes, tudo lembre ali os treinamentos da sala de perigo dos mutantes da Marvel. Enfim, depois de liberado pela Sábia ali pra cuidar do problema, o Polaridade aparece de forma gloriosa com o pé na bola e outro no joelho e impede que o Godolkin exerça o poder dele sobre os estudantes, né? E a Marie finalmente faz o que ela tem que fazer, né? Ela segue o conselho do Thanos, explodindo a cabeça do Godolkin. Isso, obviamente, é uma clara referência visual ao poder da Victoria Newman, que Deus a tenha. Eu fiquei triste, cara, com a morte do personagem, porque ele tinha muito mais a oferecer, né? Essa busca desenfreada a qualquer custo pela pureza da raça dos supers poderia ter levado esse personagem a cometer atos terríveis no futuro que seriam muito interessantes de se assistir na série. Mas eu preciso dizer também que, no final das contas, o que o Godolkin diz de forma bastante cruel sobre a Annabeth ser a pior precog de todos os tempos não tá totalmente errado, né? Ele foi rude, sim, mas vamos combinar, né? A moça só serviu mesmo pra ajudar os heróis a escaparem de Elmira. Depois disso, ela não ajudou em muita coisa, praticamente nada. Mesmo assim, eu acredito que a Annabeth pode acabar desenvolvendo seus poderes pra temporada final de The Boys e talvez assuma uma posição de antagonista em relação à Sábia, né? Como eu disse no vídeo do episódio passado, enquanto que a Sábia pode prever o futuro usando as probabilidades e calculando ali movimentos que estão 10 passos à frente de qualquer pessoa, a Annabeth é capaz de literalmente ver o futuro. Então é interessante ver como as peças estão se colocando como se fosse um tabuleiro de xadrez de verdade, né? A Marie em oposição ao Capitão Pátria, a Annabeth em oposição à Sábia e assim por diante. Então realmente é uma pena, né? Uma lástima que o Thomas Godolkin tenha falecido nesse episódio final, não vai poder liderar os seus G-Men na temporada final de The Boys. Teria sido muito legal ver esse cara como um terceiro player, agindo ali tanto contra os caras quanto contra o Capitão. Ia ser uma forma de deixar a última temporada ainda mais imprevisível, mas enfim, vida que segue. O final do episódio serve como uma certa convocação, né? A aparição da Luz Estrela e do Trem Bala para recrutar a Marie e os amigos dela para Resistência é a conexão mais direta possível com a trama principal de The Boys, né? Aliás, a quinta e última temporada da série principal vai se passar apenas 6 meses após os eventos desse episódio final de Gen V. Esses caras agora têm ali um novo grupo de aliados muito poderosos com quem eles podem contar, principalmente no caso da Marie. Ela poderia, por exemplo,
até transformar o Capitão Pátria num ser humano comum, né? Removendo o composto V do sangue dele. Imagina isso, cara. Além disso, o vírus matador de supers que o Bruto tá carregando desde o final da 4ª temporada de The Boys pode, teoricamente, ser anulado pela Marie. Então, são muitas possibilidades de agora em diante. Quanto a esse universo de Gen V, o Eric Kripke, o showrunner da série, deixou claro que uma 3ª temporada só vai acontecer se a resposta a essa 2ª temporada for massivamente positiva. Então, eu acredito que ela não vai acontecer. É sábio saber quando parar, né? Com 2 massacres acontecendo em 2 anos seguidos, é praticamente impossível que a reputação da universidade sobreviva. O Polaridade ficou para trás nesse episódio final e provavelmente vai usar os depoimentos dos alunos do seminário para confirmar a história de que o Thomas Godolkin em pessoa voltou como um super vilão e talvez ele saia como o salvador da pátria, né? Talvez ele ganhe até um novo cargo de destaque dentro da VOD, por causa disso, se tornando o nosso homem infiltrado ali no campo inimigo. Mas a Universidade Godolkin, essa acabou de vez, né, cara? Ninguém vai querer os filhos no lugar tão perigoso e tão maluco. Uma curiosidade é que no final, ali a chegada da Luz Estrela e do Trem Bala, né, e a união à resistência são mostradas ao som de The Hand That Feeds, do Nine Inch Nails, né, uma canção de protesto que foi originalmente uma crítica à administração do George Bush. O Trent Reznor escreveu essa música em resposta aos excessos governamentais após o 11 de setembro, né, uma crítica feroz ao público que consome desinformação, que segue líderes autoritários e aceita abusos em troca de estabilidade, né? Ela foi lançada em 2005, mas parece que foi feita ontem, né? É uma música que casa perfeitamente com o sentimento anti-establishment desse final de temporada. E sobre essa 2ª temporada como um todo, ela teve pontos altos, pontos baixos, mais pontos altos, felizmente, pelo menos pra mim. O Hamish Linklater como Cypher foi o grande destaque, velho. Na minha opinião, foi meu personagem favorito nessa temporada, e o brilho dele contrasta com a chatice de personagens como a Marie, a Jordan e o Sam. Pelo menos eles tiveram ali um contraponto interessante dentro desse grupo, com a Emma totalmente fora da casa e a Kate com esse arco de redenção que ela teve, né? Além do Polaridade, que é um personagem que eu gostaria muito de ver novamente na temporada final de The Boys. Sério, cara, virei fã do Polaridade nessa temporada, que explorou temas de manipulação, identidade, poder e responsabilidade de formas que vão bem além do que a gente costuma ver no gênero de filmes e séries de super-heróis. Enfim, gafanhoto, se o futuro agora é incerto, uma coisa é perfeitamente clara: a guerra tá apenas começando e os Guardiões de Godolkin estão prontos pra lutar. Não esquece que o portal da Black Friday da Insider foi aberto e tem aquele cupom bacanérrimo, Gustavo Cunha, pra você ganhar 15% de desconto nas suas compras no site da Insider, né? Pra você mandar vir camisetas super tecnológicas como essa aqui que eu tô usando, que são anti-odor, desamassam sozinhas no corpo e ainda proporcionam regulação térmica. Associando o meu link aos descontos que já estão ali no site dos caras, no total pode chegar a 50%, velho. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, inserir o cupom e partir pro abraço. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!